E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser longo, então se eu fosse você, eu pegava alguma coisa pra comer, alguma coisa pra beber. Porque como vocês já viram aí no título, hoje eu estou aqui pra falar das minhas leituras de outubro. E eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar. Eu li bastante coisa, foi o mês que eu mais li no ano inteiro. E tiveram muitas leituras satisfatórias, teve muito livro favoritado. E tiveram algumas decepções também, que eu também já vou chegar nelas. E foram 21 leituras, na verdade 20 concluídas, porque teve uma que eu não cheguei a terminar, eu abandonei o livro. Inclusive eu posso estar até achando que outubro foi o melhor mês de leituras, superou até setembro. Mas por favor, assistam até o final, porque eu tenho muito livro bom para recomendar e também tenho uns livros para reclamar. E eu quero que vocês me escutem reclamando. Eu tô aqui em outro cenário porque eu quis mudar um pouco os ares, já que vocês estão me vendo aí todos os dias durante essa semana. Eu resolvi mudar um cenário um pouquinho para também vocês não abusarem e tentar assim da minha cara. E caso você não esteja sabendo, tá rolando um sorteio aí no canal de 5 livros. E se você quiser participar, o formulário tá aí na descrição. E eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu expliquei o sorteio com mais detalhes. Mas eu não vou me estender muito nesse começo, porque tem muita coisa pra falar e eu não quero que o vídeo fique, sei lá, um filme. E eu vou tentar ir direto ao ponto dos livros. O primeiro livro que eu li foi O Iluminado, do Stephen King. Eu já comecei outubro assim, muito bem. Foi o primeiro livro do King que eu li e eu já comecei muito bem porque eu amei demais esse livro. Eu acho que eu já citei algum vídeo do canal aí antes desse vídeo sair que eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro. Foi um ótimo primeiro contato pra mim. Eu sei que muitas pessoas recomendam você começar pela ordem de publicação dele, mas como O Iluminado é um dos primeiros livros dele, eu não me arrependi de ter começado por ele. Caso você não saiba, esse livro vai contar sobre a história de uma família que eles se mudam pra um hotel, porque esse hotel durante a temporada de inverno ele fica abandonado. É um hotel super famoso e super requisitado, mas durante a temporada de inverno ele fica completamente abandonado porque as pessoas não vão pra lá no frio porque tem nevasca e tudo mais, então fica deserto. E aí esse cara ele é contratado para se tornar o zelador desse hotel e ele acaba indo porque ele tá precisando de dinheiro, porque o último emprego ele perdeu por causa de um negócio que aconteceu ali na vida dele, uma merda que ele fez, e aí ele tem que ir pra esse emprego e aí ele vai com a mulher e o filho criança dele de 5 anos, que é o Danny, que é a estrela desse livro, na minha opinião. O Danny, ele tem uns poderes meio sobrenaturais. Desde pequeno ele já começa a apresentar alguns sintomas, umas características meio esquisitas, assim, porque ele consegue meio que ler, escutar os pensamentos dos próprios pais e ele consegue ver coisas que as outras pessoas não veem, como se ele se comunicasse com outro lado ali do mundo. Isso não é spoiler, tá? Porque tá aqui na sinopse. Quando ele chega nesse hotel, tudo começa a piorar um pouco, porque esse hotel ele é um hotel muito antigo, ele tem bastante história, inclusive muitas pessoas acreditam que é um hotel meio mal assombrado. E aí, quando eles chegam lá, começa a desandar tudo e começa a acontecer várias coisas com essa família. E eu gostei muito desse livro porque é muito interessante você ir vendo o desenvolvimento dos 3 personagens, porque o Stephen King vai alternando aqui na perspectiva tanto do Danny, que é a criança, quanto da esposa, que é a Wendy, quanto do Jack, que é o marido aqui. Você consegue ver tanto a evolução desses personagens e o tanto que as coisas que vão acontecendo começam a mudar as atitudes deles e até as formas deles pensarem, porque como você tá na mente deles, basicamente, né, porque como você basicamente tá na mente deles, você consegue ver como tudo vai mudando e como vai ficando cada vez mais sombrio, até acontecer várias coisas, assim, muito chocantes. E o final desse livro, assim, achei muito bom também. Eu sei que muita gente reclama que o King tem essa característica dele ser um pouco prolixo, e em algumas partes ele descreve coisas que realmente, se ele não colocasse, não iam acrescentar tanto assim na história. Por isso que eu entendo que muitas pessoas acham a leitura dele um pouco cansativa, um pouco maçante, mas eu, nesse caso, comigo pelo menos eu não achei nesse livro, porque eu achei que funcionou muito bem, porque a maioria das partes descritivas desse livro, ele usou pra descrever a história do hotel, e eu achei que ele fazer todo esse background bem feito e contar toda a história do hotel tão bem e o passado do hotel, pra mim, eu achei muito bom, porque não só fez a gente conhecer dos personagens, mas se conhecer sobre o ambiente. Isso deu uma ambientação muito legal pro livro, na minha opinião, porque aí você já tinha meio que aquela coisa de conhecer tanto o hotel, que você já sabia meio que de que era possível acontecer ali naquele lugar. Por isso que eu dei 5 estrelas, eu também li esse livro super rápido, eu fiquei com medo quando eu comecei ele, porque muitas pessoas falam que é um livro cansativo, mas eu acabei lendo ele em 2 dias só, porque eu literalmente não consegui parar, fiz várias marcações, como vocês estão vendo aí. Se você tá pensando em começar Stephen King, eu recomendaria você começar por esse livro sim, porque eu acho que é um livro que não é tão grande assim, né, embora ele tenha, sei lá, quase mais de 500 páginas, se eu não me engano. Então, recomendo demais. E foi por causa desse livro aqui que eu meio que fiquei completamente surtado e comecei a querer colecionar os livros do Stephen King e ler várias coisas dele. E é isso, leiam, porque, meu Deus, muito bom. Tá começando a escurecer, então eu tenho que correr também, porque senão eu vou acabar ficando sem luz. Logo em seguida eu li O Jantar Secreto, do Rafael Montes, que é um autor também que eu já falei diversas vezes aqui no canal. E esse livro aqui é um dos mais polêmicos do Rafael, é porque é nojento. O livro aqui ele fala sobre canibalismo. Então, vai ter esse grupo de amigos, porque eles estão passando por problema financeiro ali, e aí do nada um deles tem uma ideia assim bizarra, por causa de um site que eles descobrem, de criar um evento para promover jantares para pessoas ricas ali de Copacabana, que são jantares que eles oferecem carne humana. E é muito bizarro esse livro porque tem umas sentenças aqui que você fica assim, meu Deus, como é que a pessoa escreve isso?
como é que isso aqui saiu da mente dele. E assim, muito criativo, mas também é um assunto bem pesado, e tem cenas bem pesadas nesse livro, tem cenas assim, nojentas mesmo, umas cenas explícitas assim de violência. Ai, gente, é difícil a vida. Eu acabei de perder tipo uns 20 minutos de gravação, porque faltou energia, eu acendi a luz e começou a chover. Então assim, desculpa se vocês estiverem ouvindo um barulho de chuva assim muito forte, mas eu pelo menos gosto de ouvir barulho de chuva, mas eu não sei se vai incomodar algumas pessoas. Mas eu realmente tenho que gravar esse vídeo porque eu já comecei e eu estou na animação de gravar e eu também preciso postar ele, porque tem todo um cronograma para seguir. E faltou energia e eu perdi uma parte do vídeo, então eu vou recomeçar de onde eu estava. Tava falando aqui que esse livro ele tem umas cenas bem sensíveis, então se você é uma pessoa mais sensível eu não recomendaria que você lesse. E assim, não foi um dos meus livros favoritos do Rafael, eu gostei bastante desse livro, eu dei 4 estrelas, mas não foi o meu favorito, não sei se é porque eu meio que já me acostumei um pouco com a forma que ele escreve as histórias, e eu meio que já tava pressentindo como ia ser o final e eu acabei descobrindo, porque eu achei um final assim, que foi provável na minha concepção, mas não é nem essa questão de eu ter previsto o final, porque eu não me importo muito com isso. Eu até fico feliz quando eu acabo adivinhando. Foi porque eu achei algumas partes desse livro meio corridas, principalmente o final eu achei muito corrido, porque eu achei o começo dele um pouco mais lento do que os outros livros dele, e o final mais corrido. Então foi só por isso mesmo, mas 4 estrelas é uma ótima nota, então eu só tô dizendo que não é o meu favorito do autor. E aí chegamos na primeira polêmica desse vídeo, que é o livro Caixa de Pássaros, que foi uma das minhas decepções do mês. Não é que esse livro tenha sido ruim, mas eu não gostei tanto assim quanto eu achei que eu iria gostar. Eu tinha colocado muitas expectativas nesse livro, e eu já tinha assistido o filme antes de ler o livro há muito tempo atrás, e eu gostei bastante do filme. Inclusive eu tenho a audácia de dizer que eu gostei mais do filme do que do livro. Eu não sei se é porque, como eu já conhecia a história, ficou mais difícil de eu me envolver com a trama e de ficar naquele suspense que as pessoas ficaram quando leram isso sem conhecer, porque realmente eu acho que se eu tivesse lido sem ter visto o filme, eu teria tido outra experiência nesse livro. Mas não foi só isso, foi que eu também não gostei muito da escrita do Josh, porque embora seja um livro curto, ele tem tipo 200 e poucas páginas, eu achei que a leitura dele em alguns momentos foi muito maçante. E eu não sei, eu não me identifiquei muito com a escrita desse autor, e isso acabou me fazendo me decepcionar um pouco. Mas eu fiquei com vontade de ler o Mallory, porque eu acho a ideia toda desse livro muito criativa, toda essa questão de você ter essa coisa que faz as pessoas se matarem, mas elas não podem abrir os olhos e ninguém sabe se é um monstro ou se é alguma coisa que está fazendo as pessoas enlouquecerem na própria mente delas. Então eu acho muito criativo, e também eu acho que o final deixa bem aberto assim pra gente querer descobrir mais. E como o Mallory eu nunca vi filme nem nada, vai ser uma história totalmente nova pra mim, pode ser que a minha experiência seja bem melhor do que com esse livro. Mas fãs de Caixa de Pássaros não me massacrem. A minha nota foi 3 estrelas e meia, mas mais beleza pra 3 estrelas do que pra 4. Inclusive eu acho que eu vou botar 3 depois que eu gravei esse vídeo, porque não funcionou tão bem quanto eu achei que funcionaria pra mim não. Mais um do Rafael que eu li esse mês foi Uma Mulher no Escuro, que é o livro mais recente dele, o lançamento. Esse livro vai contar sobre a Vitória, e a Vitória, quando ela tem 4 anos de idade, ela perdeu toda a família dela. Eles foram todos assassinados na casa deles, e sem motivo assim aparente, foi uma pessoa que assassinou eles assim na maldade mesmo, e só ela foi a única que sobrou. E isso meio que construiu a personalidade dessa personagem, porque ela é uma personagem assim bem fechada, e ela não consegue se relacionar com as pessoas, porque ela não conseguiu superar esse trauma ainda. Isso afeta muito a vida dela como adulta. E quando ela tá começando a esquecer esse trauma, ela é obrigada a reviver ele tudo novamente, porque começam a acontecer algumas coisas nessa história que obrigam ela a ter que reviver toda essa história da família dela ter sido assassinada e ter que pensar nesse assassino novamente. Então é um livro típico de suspense que você vai tentar descobrir o que foi acontecendo no passado e quem matou e por que matou. E infelizmente eu recebi um spoiler muito foda desse livro aqui. No meio de uma live que eu tava fazendo leitura, a pessoa foi lá e comentou várias vezes o final do livro. Isso acabou estragando a experiência, porque, querendo ou não, esses livros assim, a parte mais interessante é o choque que você fica quando você descobre o plot twist. Eu tentei relevar que eu tinha descoberto essa história, e ele não contou tudo, tiveram algumas outras surpresas pra mim no final. E o que mais me surpreendeu nesse livro não foi o plot que esse cara me deu o spoiler, porque poderia ser, porque eu acho que era pra ser o plot principal, mas foram duas coisas que aconteceram no final que eu não estava esperando de maneira alguma, que tipo, eu não vi isso acontecendo. Por isso que eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, porque eu acho que ele ainda foi melhor do que Jantar Secreto, na minha opinião, porque realmente dessa vez eu fui feito total de trouxa, porque como eu peguei esse spoiler de quem era a pessoa ali que matou, quem era o assassino, eu fiz, ué, vai ser um final super, não vai me surpreender em nada. Quando eu cheguei nessa parte que não tinha nada a ver com o assassino, eu fiquei assim chocado de cara mesmo, porque eu não esperava isso de maneira alguma. Então foi por isso que eu dei 4 estrelas e meia. Eu gostei muito do final, e eu tenho certeza que se eu não tivesse pego esse spoiler eu teria gostado mais ainda, porque só foi a única coisa que estragou um pouquinho a minha experiência lendo esse livro aqui. Chegamos na minha decepção do mês. Esse daqui é literalmente a decepção do mês, a decepção do ano,
Nossa, eu tenho muita coisa pra falar, só que tudo que eu queria falar aqui é spoiler. Então eu vou tentar falar sem dar spoiler, mas explicar pra vocês o porquê eu odiei tanto essa trilogia e porque eu passei tanta raiva com isso aqui. No caso é a trilogia Nunca Jamais, da Colin Hoover, com a Taryn Fisher. A ideia desse livro é muito interessante, a história dele e a premissa que ele tem, que é sobre esses dois personagens, o Silas e a Charlie. Eles são um casal, mas aí do nada eles esquecem totalmente do passado deles, e tudo que eles conseguem lembrar é a última manhã, mas eles não lembram nem o próprio nome, nem o nome das pessoas que estão ao redor deles. Eles não lembram de basicamente nada sobre a vida deles. E aí, isso é uma história legal, né, que você fica querendo descobrir o porquê disso tudo tá acontecendo, e o que é que vai acontecer com eles no final, e o que causou isso com eles. E aí você começa a criar várias teorias, como eu criei. E esse livro aqui ele é bem curtinho, todos os livros são bem curtinhos, inclusive dava pra ter sido escrito em um livro só, porque eu acho que não daria nem 500 páginas dos 3 livros, mas aí resolveram fazer em 3 pra vender mais. E eu li os 3 livros em uma madrugada só. E eu me arrependi, porque se eu soubesse que eu ia passar tanta raiva com o final, eu não teria perdido minha madrugada, meu sono pra ler isso aqui. Eu devia ter escutado os conselhos das pessoas que falaram que era ruim, mas eu não achei que seria tão ruim assim. E aí o que aconteceu? Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu era uma pessoa iludida, um pobre coitado, que achou muito bom a ideia desse livro todo, e porque o final me deixou bastante intrigado pra sequência. Só que a partir daqui já começou a desandar tudo. Eu tava criando expectativa e a história tomou um rumo totalmente diferente, velho. Porque como é que tu tá passando por uma situação super complicada, tu não sabe de nada, tu não lembra do teu passado, e tá acontecendo uma coisa assim bizarra que nunca aconteceu com outra pessoa, que não era nem pra acontecer esse tipo de coisa com ninguém, e tu vai se preocupar com umas coisas tão fúteis como os personagens se preocupam aqui nesse livro. O final desse livro, pra mim, eu fico inacreditável toda vez que eu me lembro da forma que essas autoras escolheram pra terminar esse livro, essa trilogia. Porque pra mim, parece que elas tiraram assim, não sei de onde elas tiraram essa ideia. Eu não vou nem falar a palavra aqui, de onde eu acho que elas tiraram essa ideia. Porque parece que elas simplesmente desistiram da história, ou senão não pensaram como elas iam finalizar e acabaram finalizando de qualquer jeito. Porque é um final totalmente Sessão da Tarde, velho. E eu não tenho nada contra o filme Sessão da Tarde, nem livro Sessão da Tarde. O problema é que o primeiro livro ele é apresentado de uma forma totalmente diferente. Ele é apresentado como uma história de suspense, de thriller. E você começa de um jeito aqui, e quando termina aqui nem parece que tudo faz parte da mesma trilogia. Porque é literalmente uma coisa muito absurda, velho. Eu não consigo me conformar. Eu acho que eu nunca estive tão exaltado em um vídeo. Mas é porque realmente eu achei péssimo esse final aqui. Eu fiquei com muita raiva. Eu terminei assim querendo jogar esse livro no fogo. Inclusive eu dei 1 estrela pra esse livro. É o livro que eu dei a menor nota em toda a minha vida de leitor, é esse daqui. Pro segundo livro eu ainda dei 3, porque eu tava com esperança de que o final fosse me surpreender. Eu criei várias teorias pra esse final, imaginando o quão criativo elas seriam pra explicar tudo isso que tava acontecendo com esses personagens e por que eles estavam esquecendo do passado deles. E aí foi isso aqui que me entregaram. E assim, que ódio. Acredita em mim, se você não quiser passar raiva, eu não recomendo que você leia esse livro. Eu não gosto de ficar falando mal do livro, porque eu prefiro falar de coisas que eu gosto. Mas é porque, como esse vídeo é um vídeo de leituras e eu tenho falado dos livros que eu li, eu também não vou mentir pra vocês e dizer que isso aqui merece ser lido, porque eu fiquei com muita raiva. Nossa, eu fiquei com muita raiva mesmo. Mas merece ser lido sim, porque eu acho que toda leitura é válida. Aqueles que já mudam totalmente de opinião. Mas se você quiser ler pra tirar suas próprias conclusões, leiam. Mas vão preparados, porque isso aqui, meu Deus, eu não consigo acreditar o que foi isso aqui. Sério. Que ódio! Estiou. Acho que agora o mundo tá começando a conspirar ao meu favor. Eu espero. Desculpa se esse vídeo estiver muito caótico, é porque eu tinha planejado gravar ele totalmente de uma forma diferente. Eu não achei que tanta coisa assim ia acontecer. Mas eu espero que no final de tudo vocês estejam gostando e aproveitando aí e pegando boas indicações de leitura, que é o que importa. Depois que eu terminei Nunca Jamais, eu tava terminando essa trilogia no meio dos sprints da Pan, no Madrugada Dark, que foram as lives que ela fez de madrugada. Ainda faltava um sprint pra acabar e já tinha terminado a trilogia. E ela resolveu que ela ia ler um conto durante esse sprint inteiro. E foi o conto O Bebê de Laila, que é da Babi Lacerda, é uma autora nacional. E esse conto tava disponível lá no Prime Reading. Então eu peguei pra ler junto com ela, porque como eu não queria começar outro livro da minha TBR própria, eu resolvi pegar esse conto pra ler uma coisa mais rápida. E assim, eu não posso contar a sinopse desse conto, porque nem na própria Amazon nem no Scooby revela direito sobre o que ele é. Só fala que é um livro assim meio sombrio, e a capa, como vocês podem estar vendo aí, é bem bizarra. Só que eu acabei não gostando, eu só dei 2 estrelas, porque eu acho que é uma ideia boa, só que ela não foi muito bem trabalhada, principalmente por ser em tão pouco tempo, porque 32 páginas, que é a quantidade de páginas que o conto tem, é muito pouco pra trabalhar essa ideia, na minha opinião. E eu acho que tipo, foi tudo muito misturado e muito confuso, e não deu tempo de você se apegar a nada e de você entender direito o que é que estava acontecendo. E embora tenha tido umas cenas assim bem sombriazinhas, que não chegaram a me deixar com medo, mas foram umas cenas meio macabras, que combinaram ali com a pegada do Halloween. Mas eu acho que no geral tudo não deu muito certo pra mim. Então é isso. Eu acho que era uma ideia boa que não foi muito bem desenvolvida. Chegamos então na 9ª leitura do mês, que foi a segunda favoritada, que é um dos meus novos xodozinhos. E eu quero ler tudo desse autor, depois que eu li A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, ou Quebert. Eu não sei como pronunciar esse nome aqui, desculpa aí. Mas enfim, é do Joel Dicker. Eu já tava querendo ler ele há muito tempo e eu acabei ganhando ele de presente. E é um livro assim mais grosso, é um dos maiores que eu li também durante o mês. E ele tem
560 e poucas páginas. Ele é um livro meio que romance policial, barra thriller, barra suspense, mas eu acho que ele é um livro muito mais investigativo. E dessa questão de investigação, um livro que tem uma investigação no meio, eu acho que esse daqui é um dos melhores, se não for o melhor que eu já li, porque é tudo muito bem construído. Eu acho que por ser um livro grande, é um livro denso, então você acaba se apegando muito à história, acaba se apegando muito aos personagens, e é muito bem construído, o autor não deixa pontas soltas. Eu vou contar brevemente pra vocês sobre o que ele fala. Ele vai contar sobre esse escritor, que ele é super famoso, só que ele só publicou um livro, e ele tem um contrato aí pra vencer de publicar outros livros, só que ele tá na crise, que ele não tá tendo criatividade, não tá conseguindo pensar em nada pra escrever. E aí ele resolve viajar pra cidade de um amigo dele da época da faculdade, que é outro escritor, que é bem famoso também, e ele resolve sair um pouco da cidade ali, da cidade grande, que se não me engano é Nova York, e ir pra uma cidade menor pra tentar buscar inspiração e escrever um livro. Só que aí quando ele chega lá, acontece uma coisa assim que ele não estava esperando, e descobrem um corpo de uma menina de 15 anos que tinha desaparecido em 1970 e alguma coisa, tipo uns 30 anos antes mais ou menos. Esse corpo estava enterrado no jardim desse amigo dele, escritor. E aí ele se torna o principal suspeito, obviamente, e começam a acontecer várias coisas e a aparecer várias revelações em torno desse caso, em torno desse amigo dele, escritor, e ele decide que ele vai escrever um livro sobre essa história e investigar tudo isso para descobrir a verdade sobre o caso de Harry Quebert, que no caso é o nome do amigo dele, escritor lá. E assim, esse livro é muito bem escrito, muito bem escrito mesmo. Além da história principal que está acontecendo ali, essa questão de você querer descobrir o que foi que aconteceu de verdade nesse verão de 1975, e se esse escritor ele é culpado ou não, ou quem matou essa menina e por que mataram essa menina. Acontecem muitas outras coisas ali ao redor da história, e tem outras linhas do tempo acontecendo, tanto do passado dos personagens como do presente dos personagens que vão aparecendo ao longo da história, que fazem o livro ficar muito interessante, porque todas as partes desse livro eu achei muito interessante, embora que eu dei 4,5 estrelas. Eu tirei meia estrela porque eu achei que tiveram algumas partes que foram muito maçantes e muito cansativas, que eu acho que se ele tivesse reduzido um pouco alguma dessas partes, teria sido uma leitura um pouco mais fluida. Mas eu favoritei, porque eu não acho que o livro só dá pra ser favorito quando ele é 5 estrelas, na minha opinião, porque eu acho que é um livro ótimo e eu amei demais a experiência lendo ele. Pouquíssimos momentos, quando eu falo desses momentos aí, são poucos mesmo, que eu fiquei um pouco assim mais cansado, mas no geral é um livro incrível, e ele também vai alternar os pontos de vista e as formas de narrativa, porque vai ter tanto a narrativa desse cara que está escrevendo o livro sobre o amigo, vai ter a história do livro que esse amigo dele escreveu, que fez tanto sucesso, e vai ter a perspectiva de outros personagens também. Então assim, tem tudo desse livro, e se você gosta de livros investigativos, se você gosta de romance policial, se você gosta de suspense, esse livro assim é perfeito, genial, e o final dele, meu Deus, me explodiu minha cabeça completamente, porque foram muitas coisas que foram acontecendo no final, nas últimas páginas desse livro, e várias revelações que foram surgindo, e as teorias que eu criei não chegaram nem perto. Eu não estava nem perto de descobrir tudo que esse autor tinha para revelar no final desse livro. Quando eu achava que ele não tinha mais nada para revelar, ele revelava outra coisa e eu ficava de cara de novo. Então assim, foi uma experiência muito boa, e eu amei demais, e eu sei que esse autor tem outros livros publicados e eu já quero ler todos, porque foi incrível a experiência de ler esse livro. Eu recomendo muito. Inclusive tem uma série que tem no Globoplay desse livro, que eu ainda não assisti. Eu até pensei em assistir a série e fazer um vídeo comparando o livro com a série, mas aí acabou que eu não arrumei tempo de assistir a série, e eu preferi esperar essa história esfriar um pouquinho na cabeça para não misturar tudo. Mas um dos favoritos do mês e um dos favoritos do ano também, esse livro aqui. Coroa da Meia-Noite, da Sarah J. Maas, o segundo livro de Trono de Vidro. Eu não vou nem perder muito tempo falando disso aqui, porque caso você queira saber minha opinião, tem uma live inteira de mim reclamando desse livro e apontando pontos que eu não gostei. Tem alguns pontos que eu gostei também, que eu vou deixar aí nos cards e falar de discussão, que pra quem não sabe, tá tendo essa leitura conjunta aí. Acho que todo mundo já sabe que eu tô falando isso direto aqui no canal, mas é a leitura conjunta de Trono de Vidro. 3 estrelas, um livro ok, nada demais, não me deixou muito animado pra continuar a série não. Vou continuar pelas amizades, mas eu espero que a Sarah J. Maas consiga me convencer com os próximos livros, porque até agora não funcionou pra mim. Desculpa os fãs da Sarah J. Maas, não sei se é porque eu não tô na vibe de ler isso no momento, mas enfim, achei um livro bem 3 estrelas mesmo, e é isso. Outro livro que eu li foi o As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, que é um livro muito... meu Deus, eu não sei explicar direito o que é que rolou aqui, mas é um thriller também, é um suspense no caso, e ele vai contar sobre esse cara que ele tá de boa no trânsito, aí do nada ele vê a filha dele no carro da frente, sorrindo pra ele, chamando o nome dele, só que era pra filha dele estar em casa, e aí ele começa a perseguir esse carro, e ele não consegue alcançar, e aí ele fica super desesperado, e ele acha que a filha dele foi sequestrada, mas a filha dele estava em casa quando ele saiu, então ele fica assim, meio o que é que tá acontecendo, e todo mundo acredita que essa menina está morta, menos ele, porque ele jura que ele viu a filha dele nesse carro, e ele não se conforma, e ele diz que ele vai encontrar a filha dele de qualquer jeito. Então a história vai se passar 3 anos depois desse acontecimento aí do carro, e ele tentando encontrar a filha e buscando algumas pistas ali. E esse é um livro assim meio misterioso, que você, no começo você fica meio confuso o que tá acontecendo, principalmente porque a autora, ela alterna o ponto de vista de vários personagens, e são os personagens que no começo ela não apresenta direito, além do personagem principal aqui, né, o cara que perdeu a filha, e você fica meio assim, tentando entender o que é que tá acontecendo e quais são as relações. Mas no final ela acaba conseguindo explicar tudo,
tudo. E eu achei que essa autora se inspira muito no Stephen King, eu acho, porque eu achei alguns aspectos dessa história parecidos com as histórias do King. Tanto a questão do livro ser na perspectiva de vários personagens, quanto a questão dela utilizar de aspectos meio sobrenaturais, porque tem umas coisas bem sobrenaturais que acontecem aqui, que não são, tipo, igual a maioria dos livros de thriller, que é simplesmente um assassinato e você descobrir quem foi que assassinou. Esse livro tem umas cenas, assim, bem misteriosas e meio sobrenaturais, sim. Só que eu gostei bastante da escrita dela, é um livro bem eletrizante, que você lê super rápido, porque você fica curioso pra descobrir o que foi que aconteceu. Infelizmente, porque eu não sei o que foi que rolou nessas minhas lives, eu acho que eu tava com um hater muito forte, a outra pessoa acabou me dando um spoiler do final desse livro. A sorte foi que o spoiler que eu recebi desse livro foi uma coisa que eu já tinha pensado desde o começo, que eu já tava desconfiado disso, e então a pessoa meio que só fez eu ter certeza. Mas obviamente que se eu não tivesse sabido disso, eu teria tido uma experiência ainda melhor do que eu já tive lendo esse livro, porque eu gostei bastante. Dei 4 estrelas e eu fiquei muito interessado para ler os outros livros dessa autora. Eu sei que ela é uma autora que divide opiniões, porque tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gostei bastante, principalmente por ela usar desses aspectos sobrenaturais para contar a história dela, que você fica meio sem entender se você entendeu. Você termina o livro se perguntando se você leu direito, se você conseguiu entender tudo que ela quis dizer, e você fica ainda com algumas perguntas na sua cabeça. Eu acho interessante quando o autor deixa essas pontas soltas para você ficar pensando no livro depois que acaba. E é isso. Se você gosta de umas histórias assim mais sobrenaturais, mas que não é sobrenaturais assim que eu falo que vai dar medo, gente. São sobrenaturais assim, coisas que são inexplicáveis para nós, que não são coisas assim que acontecem naturalmente e nem coisa que a gente tá acostumado. Então, leiam. Do nada, tá fazendo sol agora. Eu juro que eu não entendo o clima da minha cidade. Mas enfim, esse vídeo tá sendo mais sobre o clima do que sobre o livro. Chegamos nele e assim. O peso de segurar esse livro, não só pra ele ter 1.100 páginas, mas pra ele ser tão bom, é enorme. Porque, meu Deus, o louco dos post-it aqui, como vocês podem ver. It, a Coisa, do Stephen King, uma obra-prima pra mim. Amei, senti tudo que eu poderia sentir com esse livro. Tem vlog de leitura dele aqui no canal, então não vou perder muitos minutos do vídeo falando nele, porque tem um vídeo dedicado só pra ele, e ainda bem que eu fiz porque ele merece. Então se você quiser ver, vai estar aí nos cards. E foi uma experiência muito louca ler esse livro, porque foi o maior livro que eu li na vida. Eu acabei lendo ele mais rápido do que eu pensei, porque eu acabei me viciando muito na história e me apaixonando demais pelos personagens e me envolvendo demais com tudo que o Stephen King fez aqui. Passei raiva, passei tristeza, sofri, ri também, fiquei ansioso, fiquei nervoso, nossa, nem sei explicar. E eu queria deixar uma coisa clara que eu acho que eu não deixei muito no vlog, caso você não veja o vlog, é que embora muitas pessoas pensem que esse livro é um livro de terror sobre palhaços, não é. Então se você tem medo de palhaço, pode ler sem medo, porque o palhaço vai aparecer aqui, obviamente, mas isso não é nem 10% da história em si. Eu acho que essa história envolve muito mais sobre amizade e sobre drama. É claro que é uma história de terror também, porque tem cenas bem aterrorizantes, mas o livro é muito mais além disso. Medo não foi uma das coisas que eu mais senti nesse livro. Então assim, eu disse que eu não ia perder tempo falando e tô falando. É porque eu não consigo lidar com esse livro ainda direito. Mas enfim, vamos lá ver o vlog porque vale a pena. E eu acho que lá eu consigo passar melhor que eu senti lendo esse livro aqui. Também teve o livro Caixa de Areia, que foi um livro que eu li em parceria com o autor. E tem um vídeo dele aqui no canal. Então eu só vou citar ele aqui no vídeo mesmo e dizer que eu li. É um livro de terror nacional. Então se você se interessa por livros de terror nacional. E já vou logo dizendo que esse foi um livro que me fez sentir medo. Vocês já sabem que eu tava querendo há um tempo sentir medo lendo um livro. E esse livro fez eu sentir medo. Então se você quiser ver o vídeo aí, tá aí nos cards e vão lá ver. E é isso. A Garota no Lago, do Charles Donlia, que foi o primeiro livro do Necrotérios, que é o clube do livro daqui do canal, e foi o livro que a gente leu em leitura conjunta, teve live de discussão, e foi um livro que, infelizmente, acabou me decepcionando um pouco, porque eu tava com expectativas muito altas, porque eu já tinha visto muita gente falar bem, e porque era o primeiro livro que a gente ia ler junto, então eu tava, assim, muito ansioso, e torcendo pra que fosse um livro que a gente fosse gostar, só que eu acabei dando 3 estrelas e meia, mas a maioria das pessoas não achou que foi um livro muito bom, acharam que foi um livro ok. O que fez todo mundo não gostar muito desse livro foi o final, e algumas atitudes da personagem lá. Como eu sei que esse vídeo já tá enorme e eu não quero perder a retenção de público, eu não quero que vocês desistam de vir até o final, eu só vou falar isso, mas caso você queira saber um pouco mais, tem a live da discussão que eu vou deixar nos cards. Ela não tá muito grande e tem um momento sem spoilers e com spoilers, então se você quiser também descobrir um pouco mais sobre a história, caso não tenha lido, vai lá ver. E é isso, vejam lá minha live. E se você quiser participar do Necrotérios, o link pra entrar no grupo tá aí na descrição. Qualquer um pode entrar, e se você não quiser ler o livro desse mês, que é Jolene, do Stephen King, você pode ficar lá só lá no grupo conversando com a gente, interagindo, que a gente faz isso bastante, inclusive. E quando tiver um livro que você queira ler, aí você lê com a gente. E é isso. Eu tava louco dos thrillers, sim. E li mais um, né, que foi o Quem Era Ela, do J.P. Delaney, ou Delaney, que é um pseudônimo do autor, que eu não sei o nome oficial dele, mas enfim, esse é um livro muito louco,
E é um livro muito diferente de todos que eu já li desse gênero. E eu gostei muito da experiência de ler esse livro. Eu já vou logo avisando que eu dei 4 estrelas. E esse daqui foi muito bom porque eu não tava com expectativas muito altas pra ler esse livro. Porque é um livro que eu nunca tinha ouvido falar dele, pra falar a verdade. Então eu fui sem expectativas pra ler. E foi até bom porque eu acabei me surpreendendo e ele superou minhas expectativas. Esse livro vai alternar entre a narração de duas personagens, a Emma e a Jane. A Emma é no passado e a Jane é no futuro. E as duas, elas estão passando ali por problemas financeiros e estão precisando alugar uma casa. E aí, elas descobrem com a corretora dela que tem essa casa super minimalista, que é uma casa bem diferentona, que pra morar nessa casa, você tem que seguir várias regras, mas não são poucas, são muitas regras que você tem que seguir pra morar nessa casa. E a vantagem é que o aluguel é muito barato pra uma casa assim, que é uma casa considerada uma casa de elite, uma casa nobre, porque é uma casa super chique, toda produzida e com várias coisas tecnológicas. Então, basicamente, você paga um preço barato pra morar na casa e cuidar da casa, porque você tem que seguir as regras que o dono da casa impõe, que é um arquiteto super famoso e que ele é conhecido por ter uns projetos assim bem diferentões, e ele gosta muito da arquitetura minimalista. Então essa casa ela tem todo um sistema tecnológico, uma pegada meio Alexa. Só que há boatos que correm sobre essa casa na vizinhança, que muitas pessoas falam que essa casa ela é meio que assombrada. Por ser o livro assim narrado na perspectiva das duas personagens, você fica naquela ansiedade para descobrir o porquê dessa personagem do passado não estar mais morando na casa e o que é que vai acontecer com essa personagem do presente. E você começa a pegar coisas no livro que fazem você refletir e criar várias teorias sobre a casa e sobre o cara que é o dono da casa e sobre os outros personagens também. E isso é muito legal porque eu não consegui largar esse livro. É uma leitura rápida e os capítulos dele são bem curtos também. E ele tem umas partes assim no meio do livro que é como se fossem umas perguntas. Porque embora essa casa seja assim toda complicada para morar nela, tem que seguir várias regras, ela é uma casa super concorrida porque várias pessoas querem ter essa experiência de morar nessa casa. É um preço barato para morar numa casa de última geração. Então tem essa seleção para morar nessa casa e quase ninguém nunca consegue morar nela, tanto é que ela fica vários períodos desabitada. E aí essas personagens são as que conseguem e elas têm que responder vários formulários e perguntas. E o livro tem algumas partes alternando entre os capítulos das duas personagens que vai mostrando as perguntas que elas responderam no caso. Eu até marquei uma que eu postei no Instagram e muitas pessoas me perguntaram que livro era quando eu marquei isso aqui, porque eu gostei muito dessa pergunta, que é: não tenho tempo para pessoas que não se esforçam para aperfeiçoar a si mesmas. E aí tem concordo, discordo. E o que mais gostei desse livro foi que eu achei ele bem diferente de outros que eu já li desse gênero, porque ele, embora ele tenha alguns elementos parecidos, né, que a gente já está acostumado, tem muitas coisas novas. E essa questão toda da arquitetura e da casa eu achei uma coisa muito criativa, recomendo. Principalmente porque é um livro que não é tão conhecido, então era um livro que eu não dava dando nada por ele e ele acabou superando todas as minhas expectativas. Quem lembra do vídeo de TBA que eu falei que eu ia tentar ler o Sherlock Holmes? E eu descobri depois só, eu sou um pouco lerdo pra pegar essas coisas, que na verdade dentro desse livro existem 3 livros, que na verdade são 2 romances e uma coletânea de contos. Basicamente, se eu tivesse concluído ele inteiro, eu teria lido 2 livros e mais alguns contos. Mas eu não li ele inteiro. Eu li o primeiro livro que tem dentro, que é o primeiro livro do Sherlock Holmes também, que é o livro O Estudo em Vermelho. E aí, eu comecei a ler O Sinal dos Quatro, que é o segundo livro que tem aqui, só que eu abandonei na metade. Foi por isso que eu nem marquei como lido ainda, porque eu não faço ideia se eu vou continuar. Se eu for continuar, provavelmente não vai ser agora, eu vou dar um tempo, porque não funcionou muito bem pra mim. Embora eu saiba que o Sherlock Holmes é um personagem super icônico, que todo mundo fala bem, e que meio que esse livro foi o que originou as obras que eu consumo bastante hoje em dia. Eu achei a narrativa desse livro assim meio infantil. Eu achei que algumas coisas que aconteceram e a forma que acontece são meio bobas, e eu não tô muito acostumado a ler esse tipo de suspense. E também uma coisa que me incomodou um pouco foi porque esse livro ele tem essa mania que eu não gosto em livros, que é de explicar e contar a coisa em vez de mostrar. Então, principalmente em livro de suspense, eu gosto de ver o que tá acontecendo. Mesmo que seja uma coisa do passado, eu gosto quando o autor ele vai lá no passado e cria uma narrativa pra contar aquela cena. E aqui, eles contam muito, então tem tipo parágrafos enormes só de fala dos personagens, contando tudo o que aconteceu. E aí, no final de tudo, ainda tem a pior parte, que você não sabe direito o que foi que aconteceu. E ao invés de eles mostrarem o que foi que aconteceu, o Sherlock Holmes vai e explica tudo pro Watson, o que foi que aconteceu e como foi que ele descobriu o caso. E eu sei que isso é uma característica de Sherlock Holmes, tá? Calma. Não tô dizendo que tá errado ele ter feito isso. Eu tô dizendo que eu, particularmente, não gosto desse tipo de história e de livros que são escritos dessa maneira. Isso é uma questão pessoal minha mesmo, então não é que o livro seja ruim. Eu dei 3 estrelas para O Estudo em Vermelho, porque me surpreendeu também o plot twist do livro um pouco. Mas eu não consegui me apegar tanto assim, nem ficar viciado a ponto de querer continuar a história. Mas mesmo assim eu continuei O Sinal dos Quatro, porque eu fiquei na esperança de tentar terminar os livros daqui desse livro esse mês, mas não consegui, porque O Sinal dos Quatro eu tava achando mais cansativo ainda do que O Estudo em Vermelho, porque tinha tipo falas gigantescas de personagens falando sobre uma coisa que aconteceu no passado, e é isso. Inclusive eu tenho esse box aqui no caso que ele tem a obra completa de Sherlock Holmes. Se você gosta de Sherlock Holmes, visto tudo aí que eu falei sobre minhas opiniões e o motivo de eu não ter querido continuar, me conta quais são os melhores assim que vocês acham que eu posso mais gostar dele. Pode ser conto ou pode ser romance também, porque aí eu vou
ver lá no box e aí eu pulo os que eu provavelmente não vou gostar e leio alguns pra tentar dar mais uma chance pro Sherlock. Porque é um clássico, né? E eu quero dar outra chance pra ele no futuro. Tá chegando no fim, mas eu li também A Mulher na Janela, do A.J. Finn, que é um autor bem polêmico, porque ele tá envolvido em várias polêmicas aí que aconteceram. Caso você não saiba quais polêmicas são essas, são polêmicas assim bem sérias, na verdade. E esse autor, ele precisa de tratamento psicológico, no caso. E caso você não saiba do que é que tá rolando, tem um vídeo do Paulo Ratz do Livraria em Casa que ele explica tudo sobre esse autor. Se tiver espaço eu vou deixar aí nos cards, caso não tenha eu vou deixar na descrição. Mas enfim, eu gostei muito desse livro, eu fiquei com o pé atrás de ler, porque quando eu descobri essas polêmicas sobre o autor, eu fiquei achando que o livro poderia ser ruim, porque, não sei, você fica com essa coisa já na cabeça, né? Mas eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Ele vai contar sobre uma mulher que ela é agorafóbica, que é uma pessoa que ela tem basicamente medo do agora e de espaços com muitas pessoas, e ela entra numa crise de ansiedade tão forte com o que vai acontecer com tantas pessoas ao redor dela, que ela acaba tendo crises de pânico. E geralmente a agorafobia, ele fala aqui que ela é causada por um estresse pós-traumático. A personagem, ela passou por um trauma que a gente não sabe qual é esse trauma até chegar mais ou menos ali no final do livro. E isso é o que deixa você muito curioso, mas não só isso. Ela tem essa mania de ficar vendo a vida dos vizinhos pela janela. Então, por isso que o nome do livro é esse, porque ela pega uma câmera e fica observando a vida das pessoas ao redor dela, já que ela não consegue sair de casa e viver a própria vida. Ela fica observando a vida da vizinhança. E aí, em uma dessas observações dela, ela acaba presenciando um crime, só que ninguém acredita nela, porque ela não é uma pessoa confiável, porque ela mistura remédio com bebida e as pessoas sempre encontram ela bêbada ou misturando remédios ou dopada. Até você começa a desconfiar dela em alguns momentos, porque você não sabe direito o que foi que aconteceu ali, porque como o livro é na perspectiva dela, tem umas partes da narração que são mais confusas, porque ela tá confusa, a personagem. Então, você fica bem tentando descobrir se esse crime aconteceu mesmo, e o que foi que aconteceu durante esse crime, e o que foi que causou, principalmente, o trauma dessa personagem. Eu fiquei muito intrigado, porque é um assunto novo pra mim, essa questão da agorafobia, e eu fiquei muito curioso, não só pelo crime, eu fiquei curioso pra saber descobrir o crime, obviamente, mas eu também fiquei muito curioso pra descobrir o que era que tinha acontecido com essa personagem, pra ter feito ela ficar desse jeito. Aí, vocês não estão entendendo o grito, eu literalmente dei um grito quando eu cheguei na explicação do plot twist do trauma da personagem. Porque eu tava criando muitas teorias, muitas mesmo, mas nenhuma delas chegou perto do que foi que aconteceu aqui. Eu fiquei chocado, eu literalmente tive que parar e ler várias vezes, porque eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Inclusive, esse negócio aqui me surpreendeu mais sobre a questão lá do crime, que eu não vou contar muito, porque essa questão do crime eu já fiquei um pouco desconfiado, mas a questão disso aqui foi muito incrível, porque eu já tava esperando dar, sei lá, 3 estrelas se o crime fosse isso que eu tinha pensado. Só que eu não tava esperando esse outro plot que o autor botou aqui. E foi muito... Meu Deus! E foi isso que me fez amar tanto o livro e dar uma nota boa, porque eu achei muito boa essa jogada do autor e a forma que ele construiu a história também. E eu fiquei com vontade de ler outros livros dele também, se ele tivesse. Mas eu acho que ele não tem. Vocês acharam que tinha acabado as decepções do mês? Mas não acabaram não. Mais uma, que foi o livro Genuine Fraud, da E. Lockhart, que pra quem não sabe, é a mesma autora de Mentirosos. Esse livro já foi publicado no Brasil como Fraude Legítima e eu não tinha colocado esse livro na minha TBR, caso vocês tenham visto lá o vídeo. Eu falei que eu queria ler um livro em inglês, mas não era esse, era outro livro. Só que eu comecei esse outro livro e eu acabei não gostando. Eu tava achando aquele outro livro meio infantil, acho que eu não tava na vibe certa de ler ele, então eu resolvi pegar esse livro aqui, que ele foi vendido como um thriller. Só que eu não posso contar esse sinopse desse livro direito, porque ele é muito diferentão, assim, dos outros livros que eu já li. Porque ele vai ser contado meio que de trás pra frente. Então esse livro começa no capítulo 18, ele vai regredindo até chegar no capítulo 1 e você descobrir o que foi que aconteceu. Ele basicamente fala que é sobre 2 amigas, alguns assassinatos, uma herança, vários segredos e traições. Então, é um livro meio confuso e você demora um pouco pra entender o que está acontecendo, principalmente por ele ter essa forma de ser narrado de trás pra frente. Então eu senti um pouco de dificuldade no começo de entender o que estava acontecendo, mas eu fiquei curioso pra continuar a leitura e descobrir o que era que estava rolando e o que era que tinha acontecido pra encaminhar tudo para o local que tinha começado o livro. Eu tava com várias expectativas, só que eu acabei dando 2 estrelas só pra esse livro, então foi uma decepção assim muito grande, principalmente porque eu amei muito Mentirosos, foi um livro que eu dei 5 estrelas e até favoritei na época que eu li, e eu tava com expectativas altas pra ler esse daqui, só que eu acho que esse livro não funcionou direito por vários motivos. A maioria das coisas que eu poderia falar pra explicar pra vocês seriam spoilers, então infelizmente não vou poder, mas no geral eu acho que foi muita coisa conveniente que aconteceu aqui, muita coisa que nunca aconteceria dessa maneira na vida real, porque é impossível a polícia ser tão burra e também porque eu não consegui me apegar a nenhum personagem, porque os personagens desse livro são muito esquisitos e eles são meio que chatos e ao mesmo tempo passaram por alguns traumas que fazem você sentir um pouco de empatia, mas ao mesmo tempo você não sabe se você quer gostar deles, porque eles são meio... Não sei nem explicar direito, mas eu não consegui me apegar direito a nenhum personagem dessa história e foi por isso que eu não consegui me envolver tanto assim a ponto de gostar. E eu também não gostei muito do final, porque o final foi muito aberto. Tipo, eu gosto de finais abertos, mas esse final foi aberto demais, porque ele não explicou quase nada do que eu
me perguntei durante todo o livro, ficou muito confuso. E como é um livro confuso, eu achei que por ter essa questão de ser contado de trás pra frente, no final eu ia acabar entendendo tudo. Mas acabou o livro e eu acabei achando que eu não tinha entendido nada. Então, não gostei, infelizmente, porque as expectativas estavam altas, mas não rolou. Pra encerrar, minha terceira leitura de Stephen King desse mês, que foi Carrie, a Estranha. Esse livro também não estava na minha TBR. Se vocês forem ver meu vídeo de TBR, eu li basicamente todos os livros que eu prometi. Só teve um que eu não li e eu consegui acrescentar mais alguns também, porque esse mês realmente aconteceu muito bem. E o Carrie, eu não tava com ele em casa quando eu gravei aquela TBR, por isso que eu nem tinha colocado. E ele acabou chegando antes da hora. E como era um livro curtinho, e eu sempre quis muito ler esse livro, principalmente porque ele é o primeiro livro do King. E como eu ia ler outros livros dele agora em novembro, eu queria ler o primeiro porque as pessoas falam desse negócio de ler em ordem cronológica, então eu quis já ler. E ele só tem 200 páginas. Eu tinha dado 4 estrelas inicialmente pra esse livro, só que aí hoje a Noelle, que é uma booktuber gringa que eu acompanho, inclusive se você quiser acompanhar alguma booktuber gringa, se você gosta, eu vou deixar o link do vídeo dela aí na descrição. Ela postou um vídeo hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, com as leituras dela de outubro, e ela também leu Carrie. E ela falou algumas coisas lá que eu não tinha me tocado quando eu li, e eu repensei e dei 3 estrelas e meia, porque as coisas que ela falou fizeram sentido pra mim, e eu acho muito bom isso de você ver outras pessoas falando do mesmo livro que você, porque às vezes a pessoa abre seus olhos pra uma coisa que você não tinha notado. E esse livro é basicamente igual ao filme de 2013, tiveram algumas coisas que foram diferentes, principalmente o final do livro. O final do livro é bem diferente do filme, mas eu entendo que é o primeiro livro do King, então ele já evoluiu bastante na escrita dele, mas eu já consegui perceber aqui aspectos da escrita dele que não mudaram. A forma como ele resolve contar a história, alternando em vários pontos de vista, só que eu gostava muito das partes que eram narradas na perspectiva da Carrie, só que esse livro, ele é meio confuso assim, porque ele é muito misturado, ele não tem divisão de capítulo, ele não tem divisão de nada, ele é uma história corrida, só que as divisões que ele tem é basicamente porque ele alterna entre a perspectiva assim narrada normal, como um livro comum é narrado, e entre jornais, relatórios e entrevistas, então é tudo junto pra formar a história, porque esse livro ele é contado como se o caso da Carrie já tivesse acontecido, e eles resolveram reabrir essa investigação pra meio que fazer uma matéria sobre o caso da Carrie, e aí eles começam a reviver e pegar entrevistas antigas e entrevistar as pessoas que sobreviveram. Então meio que no começo do livro ele já entrega o final. Também tem as partes normais que são narradas no passado, e essas partes que eram narradas na perspectiva da Carrie, dos outros personagens, eu gostava muito porque eu conseguia me colocar muito no lugar deles, e eu fiquei muito apegado a Carrie desde o filme. Eu gosto muito do filme de 2013, que é com a Chloe Grace Moretz, então foi por isso que eu acho que eu gostei tanto do livro, porque eu realmente sou bem apegado a essa história, toda a questão do bullying que ele trata aqui, e eu fico bem sentimental lendo, porque é coisas horríveis que acontecem com ela, mas essas partes que eram mais em formato de entrevistas, jornais, memorandos, não eram muito legais, porque eu achava elas um pouco entediantes, a forma que ele resolveu contar essas partes. Então foi só por isso que não foi um dos meus preferidos do King, e eu entendo o motivo de muitas pessoas também acharem que não é um dos melhores dele, mas é super entendível, até porque é o primeiro livro do cara. No geral, eu gostei, porque eu gosto dessa história, mas não chega nem aos pés dos outros que eu li dele até agora. E como eu não contei direito da história, eu vou dar uma breve sinopse pra vocês, que a Carrie, ela é filha de uma mulher que ela é super hiper religiosa, e é tipo uma religiosidade doentia que essa mulher tem, e ela obriga a Carrie a passar por coisas péssimas e terríveis e fala coisas horríveis desde que a Carrie é pequena. Por conta disso, a Carrie é uma menina assim meio excluída, e ela sofre bullying na escola porque ela é toda reservada, ela não conversa com ninguém, ela tem atitudes estranhas e falas estranhas por conta da mãe dela. As pessoas também são bem escrotas com ela nesse livro, e ela tem poderes sobrenaturais. No caso, ela tem o poder da telecinese, que ela consegue mover objetos com o poder da mente. E aí você já tira a bagaceira que é esse livro e o tanto de coisa que pode acontecer aqui. E eu acho que todo mundo deve conhecer essa história, pelo menos pelo filme, mas no geral foi uma história que eu gostei bastante, e é isso. E pra encerrar, a última leitura que eu fiz no mês foi um conto. Ele meio que foi um conto pra limpar tanta desgraça que eu li durante o mês e tanta violência, que embora também tenha violência, mas que é um livro assim um pouco mais leve de ler, que na verdade também é um conto, que é o conto As 220 Mortes, de Laura Lins, que é um conto de um autor nacional, o Rafael, que eu li também em parceria com ele, e foi uma leitura assim bem agradável, bem rápida, porque embora ele tenha uma coisa que ele deixa ali nervoso e curioso, querendo descobrir, e que você sofre um pouquinho com algumas coisas que acontecem nele, porque eu sofri, embora tenha sido um período curto de tempo, é um livro bacana assim pra passar o tempo. E também, se você leu alguma coisa muito pesada anteriormente, assim, uma coisa densa, eu acho que você deveria ler esse conto. Eu fiz um vídeo pra esse conto também, eu postei ele ontem, caso você não tenha visto eu vou deixar aí nos cards pra vocês irem ver eu falando minhas opiniões assim, com mais detalhes. Mas ele basicamente é sobre um menino que ele entra em um loop temporal e ele é obrigado a ver a amiga dele morrer 220 vezes. E tudo que ele faz pra tentar impedir isso nunca funciona, e ele fica sendo obrigado a viver aquele mesmo dia repetidas vezes. É numa vibe meio aquele filme A Morte Te Dá Parabéns, só que o final desse livro assim é bem diferente do que eu estava esperando.
Então se você quiser saber um pouco mais sobre a história, vai lá ver meu vídeo, mas de qualquer jeito já fica recomendado aí, caso você esteja procurando um conto nacional, uma leitura assim que você vai ler rápido, mas que vai te fazer sentir um mix de sentimentos. Então é isso. E é isso, gente, eu nunca pensei que eu ia fazer um vídeo tão grande na minha vida. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, você é um guerreiro de me ouvir falando por tanto tempo dos livros que eu li, mas é porque eu tinha realmente muita coisa pra falar, porque foi um mês assim que eu li muito, eu nunca pensei que eu ia conseguir ler tanto durante o mês, porque quando eu fiz aquela TBR, até eu duvidei de mim mesmo, mas acabou que funcionou. Mas no geral, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham pegado indicações boas, e eu não vou me estender muito no final, só lembrando de vocês deixarem um like se vocês não tenham deixado. Caso você tenha chegado aqui por acaso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder os vídeos novos. Amanhã tem vídeo novo de novo aqui no canal, e também participa do sorteio se você quiser. Me contem aí nos comentários o que foi que vocês leram durante o mês de outubro, quais foram os livros favoritos de vocês, se vocês já leram algum desses livros que eu contei ou se vocês ficaram com vontade de ler. E lembrando que o importante é ler, não importa a quantidade, e não compare a quantidade de leituras de vocês com as minhas, porque são realidades diferentes. Então o importante é a gente continuar lendo e ler a quantidade que der e a quantidade que quiser também. Então é isso, até o próximo vídeo, até amanhã, um beijão e tchau.